Olá pessoal, bom dia, aqui estamos de volta. Galera, a partir de agora a gente vai estar falando de acústica. A acústica, para quem não sabe do que se trata, é o estudo do som, ok? O estudo das ondas sonoras. Essa imagem aqui retrata exatamente o assunto, né? Então, a partir de agora nós estaremos trabalhando da página 43 até a sua página 53, ok? Galera, reparem nesse slide, que também está no seu livrinho. Reparem que isso daqui a gente falou numa atividade lá do livro de atividades. Lembra quando eu falei que alguns assuntos que estavam lá que vocês ainda não tinham visto, que iriam aprender no próximo assunto? Aqui, ó, compressão e rarefação. E é isso vai se repetindo. Compressão, rarefação. Compressão, rarefação, compressão, rarefação. O que é isso? Repare que aqui as moléculas estão bem unidas, bem grudadinhas. Aqui ele já vai se afastando. Depois ele acumula, fica toda grudadinha de novo. E aí vai se afastando e assim por diante, tá? O som, como vocês observam aqui, ó, né, nesse processo aqui, ele é uma onda transversal ou longitudinal? Acertou quem falou longitudinal, tá? Então, ela se propaga devido a essas vibrações das moléculas de ar, ok? Aqui é um processo parecido, né? Vocês estão vendo que aqui ele está fazendo, movendo, como se você colocasse, por exemplo, a sua régua na mesa e balançasse. Você vai ver que ele vai emitir um som, né? E aqui vai acontecendo exatamente o mesmo processo. Rarefação, compressão, rarefação, compressão e assim por diante. Até permanecer na rarefação, que é onde o som vai se perdendo, vai sumindo, tá? Então, aqui está repetindo a imagem anterior e a representação da onda sonora. O processo de compressão e descompressão ocorre exatamente da mesma forma que a gente viu no conteúdo anterior, tá? Quando a gente falou do comprimento de onda, vale e crista, a gente não vai calcular isso aqui nesse assunto. Mas vocês percebem que as características não são diferentes. A gente deu exemplo lá atrás, porque a parte de comprimento de onda, período, frequência, também é trabalhada na acústica. Só que aqui no 9º ano nós não iremos trabalhar, ok? Vocês vão ver isso mais pra frente. Então, a variação da pressão do ar permite a propagação do som de um alto-falante até o ouvinte, por exemplo, ok? Agora, rompendo a barreira do som. Isso aqui é bem interessante. Vocês já devem ter visto, com certeza, um avião a jato, né? Então, vamos ver como é que acontece o processo do avião a jato, por que ele passa e a gente só ouve o barulho do avião depois de um tempão que ele já até sumiu? Vamos estudar isso. A velocidade com que a onda sonora se propaga depende muito do tipo do meio e de características do material, como temperatura e densidade. Nos sólidos, a velocidade do som é maior que nos líquidos e gases. No aço, por exemplo, a velocidade do som pode atingir a 5.200 metros por segundo. Na água, 1.450 metros por segundo. E no ar, a 340 metros por segundo. Os aviões que superam a velocidade do som no ar são chamados de supersônicos. Por isso, é comum a afirmação de que rompem a barreira do ar. Quando isso ocorre, há um grande deslocamento de ar, acompanhado de um intenso estrondo, semelhante a um trovão, provocado pela concentração de energia sonora no local, ok? Bem, propriedades do som. Quando a gente fala de propriedade do som, a gente está falando relacionado principalmente à capacidade de nós conseguirmos distinguir esse som, ouvirmos, né? Então, a propriedade é relacionada à forma de como o ser humano distingue esses sons, tá? Que está relacionado às qualidades fisiológicas. Professora, o que é qualidade fisiológica? São aquelas características que a gente consegue interpretar graças ao nosso sistema nervoso central. Bem, vamos lá falar cada etapa, cada propriedade do som? Então vamos lá. Altura ou frequência sonora. Cuidado com isso aqui. Altura ou frequência sonora. A gente tem uma associação errada de altura de alguma música. Ou seja, o som está muito alto. Essa música é muito alta. Cuidado que esses termos aí a gente usa errado, tá? É um termo errôneo para a situação. Então, por exemplo, os sons produzidos por nossa voz, pelos instrumentos musicais ou por qualquer objeto apresentam uma frequência sonora. Sons que apresentam menor frequência, ou seja, possuem vibrações mais lentas, como o exemplo aqui, ó,
são denominados de sons graves. Já aqueles graves também pode ser nomeado como baixo, tá? Como sons do grupo baixos, né? Geralmente em coral é muito dado esse termo, baixo, enfim, contrabaixo. E os sons emitidos de alta frequência são chamados de sons agudos ou altos. Repararam essa frequência? Essa frequência aqui está diretamente interligada com aquele assunto anterior, que a gente estava falando de frequência, período, né? Então, quando ocorre uma menor frequência, a gente classifica como, no caso, sons graves. E quando tem uma maior frequência, nós caracterizamos como sons agudos, tá? Então, diante disso que a gente fala frequência alta ou frequência baixa. Então, beleza, a gente acabou de falar que a relação entre alto e baixo, quando a gente fala alto e baixo, a gente está falando de frequência. A altura do som é a propriedade relacionada à frequência e não à intensidade, como a gente geralmente usa. A gente, quando fala baixa, aumenta, a gente está falando relacionado à intensidade do som, se está alto ou baixo. Só que quando a gente fala de altura, na parte acústica, essa altura não é relacionada à intensidade, e sim à frequência, para classificá-lo como agudo ou grave. Então, o contrabaixo, por exemplo, emite sons mais graves, como exemplo, né, de baixa frequência. Por isso, ele pode ser classificado como instrumento baixo. E o violino, ele pode ser caracterizado como um instrumento de alta frequência, tá? Então, ele pode ser dado o nome de instrumento alto. E aqui está um exemplo de um contrabaixo. Esse trecho aqui é muito importante até para próximos conteúdos que vocês verão, tá? Por exemplo, nós temos uma capacidade de audição que varia entre 20 Hz até 20.000 Hz. Os sons abaixo de 20 Hz, eles são classificados como infrassons, tá? E os sons acima de 20.000 Hz, eles são classificados como ultrassons. Agora, professora, beleza. Exemplo, algum animal, ele consegue ouvir os infrassons que são abaixo de 20 Hz? Sim, eles podem ser percebidos principalmente os animais como elefante, leões, tigres, eles conseguem ouvir os infrassons, que são os sons abaixo de 20 Hz. E os animais que ouvem os ultrassons, que são acima de 20.000 Hz, são os cachorros, os golfinhos e os morcegos. Exemplo clássico disso, você percebe que você nem chegou na sua rua, o seu cachorro já levantou, ele estava deitado, levantou e foi pro portão te esperar. Aí algumas pessoas ficam observando como é que pode, como é que o cachorro sabe que o dono está chegando? Simples, ele tem a capacidade de audição que ele consegue identificar um ruídozinho que é feito, ele já entende e já consegue identificar o seu dono chegando. Reconhece barulho de carro, de passada no chão, seus passos no chão, tá? Porque eles conseguem captar o som que estão abaixo da nossa capacidade, tá? Que são abaixo de 20 Hz. Perdão, são os acima de 20.000 Hz. Bem, falamos então de frequência, né? Falamos de frequência e identificamos que quando a gente fala altura, essa altura a gente quer falar relacionado como se fosse a intensidade. Só que a altura não é classificado dentro de intensidade, e sim dentro de frequência. Quando a gente fala em intensidade, a gente fala de intensidade sonora, relacionado a som forte ou som fraco, tá? Então, a intensidade está relacionada diretamente à potência. Exemplo, se eu compro aquelas caixinhas que vocês geralmente usam para ficar ouvindo música na rua, né? E se eu compro um som de alta potência, você vai perceber que a mesma música tocada nos dois rádios, né, nas duas caixas de som, vocês vão ver que a capacidade, a intensidade dele é totalmente diferente. Por quê? Porque isso está diretamente ligado à potência do material, ok? Então, quanto mais potente ou mais forte o som, maior será a sua intensidade a determinada distância do instrumento. Você percebe a diferença isso com as duas caixas de som. Se você coloca aquela pequenininha
e se vai se distanciando, você vai vendo que o som vai se perdendo. Já aquelas caixas de som maiores, mais potentes, você percebe que eles alcançam uma distância muito maior, tá? A capacidade forte do som. Então, percebe aqui a diferença, ele deu 2 exemplos. Inclusive, aqueles que têm alta potência, que os sons são mais fortes, eles são até classificados às vezes como amplificador. Ele amplifica o som, ele é mais potente, tá? Então, as caixinhas de som menores têm uma baixa amplitude, isso faz com que o som seja mais fraco. Só lembrando, a amplitude é a distância de uma crista e um vale. As caixas de som que têm o som mais forte, que são mais potentes, eles têm uma amplitude maior, tá? Então, o som forte é um som de alta intensidade. Para ser produzido, um som forte requer alto-falantes de alta potência. Bem, e timbre? Timbre, a gente já pode lembrar lá dos tipos de instrumentos, né? Facilita isso. Muita gente fala, você tem um timbre, até relacionam isso à voz, né? Você tem um timbre de voz diferente. O que seria timbre? Timbre de uma fonte sonora é definido pelo formato da onda sonora que ela produz. Reparem, aqui tem tipos de formato de ondas totalmente diferentes, tá? O que muda de um instrumento para outro é a forma de onda. Aqui ele está dando exemplo de instrumentos, mas até a voz muda, né? De pessoa para pessoa. Às vezes o timbre de voz é diferente, está relacionado exatamente à onda que esse som produz, tá? Então, por exemplo, reparem aqui, um violino, ele tem uma característica de onda totalmente diferenciada de um piano, tá? Beleza, até agora a gente deu as características e propriedades do som. Aqui a gente já vai identificar algumas situações que ocorrem e a definição correta para isso, tá? Então reparem aqui, tem um rapaz que está gritando a 17 metros, por exemplo, de um rochedo. Quando ele emite esse som, essas ondas sonoras vão percorrer um trajeto. Lembra que a gente falou que tem a compressão, rarefação, compressão, rarefação? Beleza. Essa onda sonora vai alcançar e vai ter um anteparo aqui que vai impedir que ele continue. Então, ele iria continuar. Não vai conseguir por causa do anteparo. Então, essa onda vai retornar. Quando acontece isso, e nós temos uma distância, em média, de até acima de 17 metros, é o que a gente classifica como som, tá? Como eco. Então, o que seria o eco? É exatamente esse processo das ondas sonoras correrem esse trajeto e encontrarem um anteparo, em média de acima de 17 metros, e ele haver o retorno, que é a onda refletida, que é o que chamamos, tá? Agora tem um detalhe muito importante. O ser humano não consegue diferenciar sons emitidos e recebidos com um intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos. Então, todo eco, né, que você classificaria como eco, que ocorre, por exemplo, eu estando a 1 metro de distância da parede, né? Esse som que é projetado, essa onda sonora que é projetada, abaixo de 0,1 segundos, nós não conseguimos identificar o retorno desse som. Tá? Então, o intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos por conta de uma característica biológica do nosso aparelho auditivo. Entretanto, se o intervalo de tempo para o retorno do som for igual ou superior a 0,1 segundos, conseguimos diferenciá-lo ouvindo uma repetição desse som, que é o que a gente chama de eco. Agora tem um detalhe. Professora, eu não entendo. Se eu estou numa sala fechada, por exemplo, na sala de aula, vocês percebem que dentro da sala de aula a nossa voz fica muito mais alta do que numa região aberta. Por quê? Porque esse processo acontece, a onda sonora acontece num espaço menor que 0,1 segundos. Nesse caso a gente pode dizer que é eco? Não. Porém, é dado um outro nome que a gente vai falar à frente, tá? Nessa situação não é o eco, e sim intensificar o volume da voz, tá? No caso dado, o exemplo dado na sala de aula. Então, a velocidade do som no ar, observem isso daqui, tá? Tem questões no livro didático e atividades perguntando para vocês associarem exatamente a velocidade do som na água, no ar, então prestem bastante atenção. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo.
ele percorre nesse intervalo de tempo 34 metros, ou seja, 17 metros para ir e 17 metros para voltar. Então, 17 metros ele vai encontrar um anteparo e ele vai ser refletido esse som, né? Ele vai retornar. Aí é quando a gente ouve a nossa voz, né? A gente ouve o eco, tá? Então, quando a gente calcula, nós vamos calcular, por exemplo, é dado o valor de 30, nesse caso aqui, ó, tem 34 metros do som percorrido, tá? Mas lembrar que o som foi e voltou. Então, esse 34 seria dividido por 2, por quê? Porque ele foi 17 metros, depois voltou, mais 17 metros, tá? Bem, sonares, morcegos, lembrando que morcego a gente falou anterior, né? Ele usa ultrassons. E ecolocalização também. O morcego, no caso, é um animal que utiliza o eco para determinar objetos e alimento, ok? Então, os morcegos são mamíferos, lembrem-se disso, apesar de ele voar, ele é um mamífero, ele não é uma ave. E eles utilizam a ecolocalização para se orientar ou localizar possíveis presas. Nesse processo, eles emitem ondas de ultrassom que são refletidas pelo ambiente e detectadas por eles. Bom, outro exemplo são os navios pesqueiros ou os navios bélicos, né? Eles têm um sonar e esse sonar serve para localizar tanto cardumes para os pesqueiros quanto ameaças como submarino, né? Submarino de grupos diferentes, né? Então, ameaças eles usam também os ultrassons. Observem o seguinte. Nós falamos no ar que a velocidade mede 340 metros por segundo e a velocidade na água é de aproximadamente 1.400 metros por segundo. Nós demos o exemplo lá, né, no ar, se você tiver 17 metros de um anteparo e o trajeto que esse som vai e volta, que soma total de 34, então vamos dar exemplo aqui também. Então, o som na água tem a velocidade média de 1.400 metros por segundo. Podemos determinar, então, a distância percorrida pela onda nesse intervalo de tempo, multiplicando o tempo pela velocidade. Ou seja, o valor é de 140 metros. Então, como a onda deve ir ao fundo do mar e voltar, podemos concluir que ela percorreu 70 metros. Por quê? 70 metros para ir, 70 metros para voltar. Logo, a profundidade do mar é de 70 metros. Outro exemplo que ninguém acreditaria que fosse, mas a realidade é a ecografia. Para quem tem criança pequena, bebê recém-nascido na família, já percebeu que durante a gestação foi feito uma ultrassom que a gente classifica como ultrassom 3D, né, que a gente consegue ver direitinho o formato da criança, como é que é a face da criança, a mãozinha no rosto, enfim. Quando é feito a ecografia, olha o nome, ecografia. É usado o eco para formar imagem, ecografia, tá? Então, a ecografia, em 3 dimensões, que a gente consegue visualizar direitinho o formato, produz imagens com grande nitidez. É muito utilizado no período da gravidez porque permite que os médicos e os pais consigam ver todos os detalhes dos bebês. Isso daqui é importante durante a gestação para ver algumas deformações, além da morfológica, né, que é uma ultrassonografia para ver se a criança tem 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, enfim. Essa daqui é feita para ver alguns detalhes já no final, quase no final da gestação, lá para o 7º, 8º mês, tá? Então, isso só é possível por causa do desenvolvimento da tecnologia, tá? Lembrando, ecografia. Esse eco é usado, né, emite um som e é usado para formar imagens. E essas imagens são formadas através de computadores de top de linha, tá? Então, a ecografia tridimensional funciona da mesma maneira que o exame com 2 dimensões, que é a ultrassonografia, mas também é conhecido como ultrassom. O princípio de funcionamento do aparelho assemelha-se a um radar submarino, tá? Não é diferente disso, é o mesmo procedimento, o mesmo objetivo, né? Perdão, mesmo objetivo não, da mesma forma, tá? Os objetivos são diferentes. Ele emite sons de alta frequência que, de acordo com a distância e o tamanho do obstáculo, retornam ao dispositivo, o qual apresenta um receptor para identificar o intervalo de tempo e retorno. E aí, esse som emitido de alta frequência vai e volta. A partir daí, um computador, ele traduz
esse espaço percorrido em imagem, tá? Então você percebe aqui, ó, aqui dá pra ver a mãozinha da criança, mas chega um momento que ele se perde, que não consegue, o som vai e volta, não consegue achar a barreira, atravessa. Então aí aqui não forma a imagem, tá? Agora, lembram na parte anterior que eu falei do eco? O eco, por exemplo, dentro de uma sala de aula não acontece o eco? Ah, professora, mas eu tô em casa, se minha mobília não estiver em casa, se eu esvaziar o meu quarto, vai dar eco. Não, nesse caso vai dar o que a gente chama de reverberação, tá? O que é reverberação? A sensação auditiva é evidente em uma casa sem mobília, por exemplo, no interior de igreja, chamada de reverberação. O que é isso? São retornos dos sons que ocorrem antes de 0,1 segundos, tá? Então, ó, por exemplo, observa nessa imagem. Os sons chegam aos estudantes e volta, bate no teto, nas paredes, no chão. Esse som vai e é refletido e retorna, tá? Eles percorrem distâncias diferentes, portanto chegam em tempos diferentes, tá? Instrumentos musicais. Bom, quando a gente fala de instrumento musical, nós observamos que tem vários tipos de instrumentos. Isso aqui você já deve ter aprendido em artes, né? Nós temos instrumentos de sopro, tem instrumentos de corda, instrumentos de percussão e instrumento que produzem som por meio de vibração de membrana, tá? Bem, a partir daqui, as características vocês vão acompanhar observando no seu livro. Mas uma coisa que quero chamar a atenção observem esses dois aqui, ó. Aqui, ele não tem uma característica visível, não tem um padrão. E esse daqui você vê que ele é diferenciado das ondas que nós trabalhamos, mas tem um padrão. Ó, repare que daqui a aqui, ele se repete aqui de novo, se repete aqui de novo, se repete aqui de novo. Isso aqui é uma nota musical, tá? Agora, isso aqui tem padrão? Não. Quando não se tem um padrão, a gente caracteriza como ruído, tá? Então, os sons que provocam sensações desagradáveis das nossas orelhas são denominados ruídos. Nesse som não há regularidade, nem da intensidade e nem da frequência, como a gente observa aqui, tá? Galera, então é isso. Eu preciso que vocês façam as atividades das páginas 54 a 55 do seu livrinho didático e também as páginas 21 até a 24 do seu livro de atividades, tá? Galera, a gente encerra por aqui. Caso tenham dúvidas, pode mencionar, tá? Porém, é um conteúdo bem mais tranquilo, né? Até mais tranquilo do que a gente abordou lá no primeiro assunto, relacionado à classificação e propriedade da onda. Então, até a próxima aula.